Se você está em dúvida de qual matéria você quer concorrer na monitoria, fica nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas que podem ajudar você a tomar essa decisão. Primeiramente, eu gostaria de dizer que as minhas dicas elas vão ser baseadas na forma de seleção feita por notas. Na minha universidade, que é a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, a seleção de monitoria é baseada em a nota da disciplina que você está concorrendo e a nota geral da média de todas as disciplinas que você já fez, também chamado de IRA ou Índice de Rendimento Acadêmico. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que esse vídeo eu dividi as dicas entre você tem que ser estratégico na hora dessa escolha, mas você também precisa ser bastante consciente nessa escolha de monitoria. Como que vai funcionar? A gente precisa entender que uma seleção baseada em notas é bastante objetivo. Não importa se você tem mais afinidade com dar aula, não importa se você tem mais afinidade com ajudar pessoas, se você já teve experiência. Uma seleção baseada em notas vai avaliar simplesmente dados objetivos, ou seja, essa somatória. Então a gente precisa trabalhar a partir do momento que a gente entende que essa seleção é objetiva, a gente também precisa ser objetivo na nossa escolha. Como assim objetivo? Eu vou citar alguns exemplos de como você pode ser objetivo nessa escolha e posteriormente eu posso fazer mais vídeos porque eu tenho diversas dicas de como a gente pode escolher qual monitoria concorrer. Primeiramente, vamos citar um exemplo. Você quer concorrer à monitoria de psicomotricidade. E aí, você tirou 10 nessa disciplina. Seu IRA é 9,7. Então, qual será a nota que vai ser utilizada? Vai ser o 10 mais o 9,7 que você tem de índice de rendimento acadêmico. E aí, a sua nota para essa seleção de monitoria vai ser 19,7. Se você conhecer alguém que vai tentar a mesma vaga de monitoria, em uma situação de que a monitoria é só uma vaga, e essa pessoa ela tem um somatório maior que o seu, obrigatoriamente você não vai passar. E isso não é uma questão de você ser pessimista ou não, mas é uma análise objetiva de uma seleção que também é objetiva. Então essa é uma das estratégias possíveis. Outra coisa que a gente precisa entender é que as categorias da monitoria vão importar bastante na hora de você tomar essa decisão, porque as monitorias elas são divididas entre monitorias remuneradas e monitorias não remuneradas. Monitorias remuneradas são as monitorias com bolsa e monitorias não remuneradas são monitorias sem bolsas. Essas que você ganha dinheiro para ser monitor, elas obviamente vão ser mais concorridas. Então, se o seu foco é simplesmente o certificado que a monitoria ela vai oferecer, eu diria para você escolher uma monitoria não remunerada, porque você vai ter mais chances de você ser aprovado. Mas caso o seu foco seja o dinheiro, escolha bem e seja estratégico na escolha entre as monitorias remuneradas que estão sendo oferecidas. Outro ponto muito importante que você tem que entender é a influência dos resultados anteriores nas seleções de monitorias. Como que você pode trazer algo de útil nesses resultados anteriores e quais são as ciladas que geralmente as pessoas cometem ao analisar esses resultados. Primeiramente, uma coisa que acontece bastante é você analisar um resultado anterior e aí você vê que uma determinada matéria teve uma concorrência muito baixa. A tendência é que nos semestres posteriores, essas matérias que teve concorrência baixa, elas acabam tendo uma concorrência bem maior, justamente porque muitas pessoas tendem a pensar que por ter tido uma concorrência baixa em um semestre anterior, ela vai ter uma concorrência baixa de novo. E aí o que acontece é que acaba que essa matéria tem uma concorrência maior do que até outras disciplinas que eram mais concorridas. Então não se baseie somente na concorrência, porque as concorrências de monitoria, elas tendem a variar bastante, apesar de que as bolsas sempre são monitorias mais concorridas. O que você pode analisar nesses resultados anteriores? É a tendência, de uma forma geral, de como que essa seleção ocorre. Por exemplo, no curso de psicologia, o que ocorre é você ser aprovado em disciplinas que você tem a média 10. Então, o que acontece? Mesmo você tendo um índice de rendimento acadêmico alto, pode ser que você não passe. Então, não corra o risco de tentar participar de uma seleção de uma matéria que você não tem média 10, porque como as diferenças do IRA geralmente são décimos, então qualquer nota faz diferença.
por mais que eu já tivesse notas relativamente boas em determinados semestres, eu nunca arrisquei colocar nenhuma matéria que eu não tivesse média 10, porque eu sabia que se eu tentasse uma matéria que eu tinha uma média 9,9, era muito mais difícil passar, porque uma pessoa com a média 10, ela ia ter mais chances de passar do que eu, porque o IRA geralmente ele não vai variar um décimo inteiro, vai variar às vezes centésimos, então tipo é muito relativo e por isso eu nunca arrisquei me candidatar em matérias que eu não tinha tirado 10. Mas eu estou falando de um caso específico, que é o curso de psicologia da minha universidade. Em outras universidades, é muito difícil você tirar 10 em determinada disciplina. Então, você precisa fazer essa análise especificamente no seu caso e não se basear no que eu estou falando. Esse caso específico foi uma análise que eu fiz no meu curso e meio que vem me ajudando e também ajudando determinados colegas. Para não ficar muito grande o vídeo, eu vou ficar nessas 3 estratégias básicas. E o último ponto que eu vou citar, que nem eu falei no início, é o ser consciente. O que seria ser consciente nessa escolha? Muitas vezes a gente tem uma nota viável para passar uma determinada monitoria, mas a gente precisa ter consciência de que a gente vai ser capaz de ser monitor daquela matéria, ou pelo menos vai estar aberto para as possibilidades dentro dessa monitoria. Você tem a nota, mas aí quando você é aprovado, você precisa exercer esse papel de monitor. E até no canal eu já deixei um vídeo sobre quais são as funções dessa monitoria e caso vocês queiram, vocês podem dar uma olhada. Mas o que eu estava dizendo é que se você não tem nenhuma afinidade com a disciplina, não tente ser monitor dessa disciplina. Se você não estiver aberto a essa possibilidade de aprender e de explicar. Porque tem algumas vezes que a gente pode até tirar uma nota boa em determinada matéria, mas a gente não tem facilidade na hora de explicar para outras pessoas. Então, como o papel de monitor está muito pautado no ensinar, eu diria para você tentar outra matéria que você talvez tenha mais afinidade. Então, é basicamente essas dicas que eu tive e eu posso trazer em momentos posteriores, de uma forma mais detalhada, como escolher essas matérias de monitoria. E para você que ficou até aqui, se inscreva no canal, curta bastante, comente também, envie para os seus colegas, porque é muito importante divulgar os vídeos para eu saber se esse conteúdo está sendo útil ou não. Outra coisa é que, caso vocês queiram, eu posso trazer uma aplicação prática de como eu faço essa seleção baseado na minha escolha de qual monitoria eu vou concorrer nesse semestre que vem. E aí eu posso fazer uma aplicação prática dessas dicas que eu trouxe para vocês. E aí, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que vocês querem. E desde já, muito obrigado por ter assistido até o final e até o próximo vídeo.